E aí galera, beleza? Aula de hoje a gente vai falar sobre leis de Newton, tá? Essa é a primeira aula de hoje. Na segunda aula a gente fala sobre forças, tá bom? A primeira parte aqui de leis de Newton, né? Claro, a gente vai conversar um pouco sobre como Newton pensou nas leis dele e como isso se reflete na maneira moderna a gente conversar sobre essas leis. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu ficar repetindo o princípio da inércia, força resultante é massa da aceleração, isso aí eu tenho certeza que vocês já dominam. Não, acho que não vai acrescentar muito no conhecimento de vocês. Então eu preferi fazer uma aula um pouquinho diferente e vou apresentar para vocês então esse aqui é o texto traduzido direto do livro do Newton, do Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Não sei se vocês conhecem, devem conhecer, né? Famosíssimo livro, mas pouca gente leu, né? De fato. O livro ele tem uma preparação antes de chegar nas leis. O Newton ele vai comentar muita coisa e ele vai dar uma série de definições e vai fazer um escolho. Vamos diferenciar uma coisa da outra. Uma definição, ele está apresentando um conceito que ele julga ser novo. É como se isso tivesse saído da cabeça dele ou fosse um conhecimento mais restrito à comunidade científica filosófica. Enquanto que o escolho, de acordo com ele, é algo que é de conhecimento geral, mas que ele apresenta no livro para não deixar nenhuma ponta solta, para não deixar nenhuma dúvida. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro para o escolho. Tem o escolho aqui, ó. Ele vai falar sobre conceitos que, em tese, todo mundo domina. E ele vai mostrar a maneira como ele pensa aqui. Isso aqui vai ser fruto de muito ataque filosófico que ele vai sofrer, tá bom? Mas essa é a maneira como ele escreveu a física dele. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, em si e por sua natureza, sem relação com nada de externo, flui de modo uniforme e com outro nome chama-se duração. Então, Newton está estabelecendo aqui no livro dele que, para ele e para tudo que ele vai falar aqui, o tempo flui de modo uniforme e não pode ser afetado por nada, tá? Vocês que já estudaram muita física sabem que isso aqui vai cair lá na teoria da relatividade. Mas ele toma isso como verdade, ok? Depois ele vai para o segundo escolho, ele vai falar sobre o espaço. O espaço absoluto, por sua natureza, sem relação com nada daquilo que lhe é externo, permanece sempre igual e imóvel. Olha que bacana. O Newton ele considera que espaço é diferente de lugar. Lugar é a parte do espaço que o corpo ocupa. É o terceiro escolho aí. E aí ele vai fazer uma diferenciação, né? Na cabeça dele, ok, lugar, né, que é análogo ao que a gente conhece como posição, depende de onde o corpo ocupa, depende do referencial. E na cabeça dele tem uma outra maneira que seria um espaço absoluto universal, tá bom? Então, algo que não depende de referência nenhuma, tá? E a partir daí, ele vai definir movimento para ele. Movimento absoluto é a translação de um corpo de um lugar absoluto para outro lugar absoluto. Ou seja, como se ele estivesse pensando nessas coordenadas universais, né? Então, para o Newton, existe um espaço que é inerente a todo o universo, como se fosse um grande eixo cartesiano que está lá no universo e que não muda por nada. E aí ele vai definir o outro movimento. O movimento relativo é a translação de um lugar relativo para outro lugar relativo, ou seja, a mudança de posição, né? Certo? Então você vê que a física que ele vai falar, a mecânica dele, é uma coisa que não é exatamente igual às que a gente usa hoje, nos nossos livros e por aí vai, tá? Agora vamos às definições. Então ele já me diz como é que é o tempo, como é que é o espaço, o que é movimento. Agora vamos definir. Tem mais definições, são 8.
se eu não me engano, 8. Eu não vou colocar todas aqui porque algumas não servem para nada mesmo. Essas aqui são importantes para a nossa aula de hoje e importantes para mostrar como é que o Newton pensava essas leis dele, para a gente discutir isso tudo, tá bom? A quantidade de movimento é a medida do mesmo. Ou seja, ele está criando aqui, né, um conceito, o conceito de quantidade de movimento é a medida do movimento, que resulta da velocidade e da quantidade de matéria em conjunto. O que ele está dizendo para mim? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Tá? Ele não escreve equações no livro dele, beleza? Essa aqui é uma tradução moderna do que ele está falando. Definição 3. A força íncita da matéria é o poder de resistir pelo qual cada corpo, tanto quanto dele depende, persevera no seu estado de repouso ou de movimento uniforme ao longo de uma linha reta. Ok? O que ele acabou de definir? O que é esse tal de força íncita aqui? E o que essa definição quer dizer, né? A força íncita da matéria é o poder de resistir no seu estado de repouso ou de movimento uniforme ao longo de uma linha reta. Isso aqui é o que a gente conhece por inércia, tá bom? Então ele está me dizendo o que é inércia. Isso aqui é a inércia. Ele vai chamar a inércia de força íncita, que é um nome que foi abandonado exatamente por causa da força. A inércia não é uma força. Ok? Definição 4. A força impressa é a ação exercida num corpo para mudar o seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Então, força impressa é aquilo que hoje a gente chama de força. Tá bom? Olha que bacana. Então, é isso aí. Então agora vamos para as leis do senhor Newton. Lei 1. Todo corpo persevera no seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a não ser na medida em que é obrigado a mudar o seu estado pelas forças que lhe são impressas. Ok? Então, como é que a gente traduz isso aí de maneira um pouco mais moderna? Que o corpo ele fica em repouso ou em MRU se a força resultante sobre ele for 0, tá? Beleza? Ele vai depois ensinar uma coisa pra gente, que é como é que se calcula a força resultante. E eu já vou adiantar isso para vocês. Força resultante é a soma das forças que atuam no corpo, tá bom? Ou se você preferir, né, você pode escrever assim, ó, força resultante é o somatório das N forças que atuam no corpo. Beleza? É uma soma vetorial. Engraçado que para o Newton é de uma época, o Newton ele é final do século XVII, começo do XVIII, tá? E esse livro aqui, ele é bem na virada mesmo, do século XVII para o XVIII, lançado em 1700. Aí tem uma edição de 1699, se não me engano, uma de 1702, mas é por aí, é bem na virada mesmo. E nessa época não existia a notação matemática de vetor, tá bom? E o Newton ele já ensina em uma das partes do livro que as forças se somam como a diagonal de um paralelogramo, né? Então, ele mesmo já estava dando esse... E você vai ver que esse caráter vetorial está na cabeça do Newton, mas não existe um instrumental matemático para ele colocar isso no papel, tá bom? E isso aí só vai surgir 100, 150 anos depois que o Newton morre, tá? Então, a primeira lei de Newton, que tem uma história maravilhosa por trás, mas que não cabe muito dizer aqui, acho que para a turma aí não é muito frutífera, né? Mas é linda a história. Começa lá no Aristóteles e tal. E aí aqui, o que é importante a gente ressaltar? Que existe um movimento aqui, ó,
que é natural. Esse movimento é natural. O MRU, ele ocorre naturalmente. Ele pode ser intrínseco ao corpo. Ele não precisa de um agente externo, ok? O repouso, tudo bem, né? Que o repouso é natural, isso não soa mal para a gente. Agora, que o MRU é natural é a parte mais refinada dessa lei, a parte que demorou muito tempo até os seres humanos conseguirem conceber. Ok? Então, tá aí, ó. Lei 2. A mudança de movimento é proporcional à força motriz impressa e dá-se ao longo da linha reta em que aquela força é impressa. Tá vendo que legal? Ele está falando aqui de vetor. Dá-se ao longo da linha reta em que aquela força é impressa. Isso aí é característica vetorial, né? Como é que a gente traduz isso daqui hoje? A força motriz impressa, ou seja, a força resultante, né? Lembra que força impressa era força e vai ser a mudança no movimento. Lembra que movimento lá era a quantidade de movimento, era dado por massa vezes velocidade. Então, para o Newton, a força resultante vai gerar uma mudança no movimento. Essa é uma lei muito bonita, porque ele está mostrando para a gente que o que é capaz de alterar o estado de um corpo é uma ação externa, beleza? Então ele vai inclusive chamar isso de ação, né? Ele vai chamar isso daí, essa força de ação, tá? Então guarda isso daqui, essa aqui é a forma mais rigorosa. É claro que se você pegar massa constante para um sistema de massa constante, o que vai acontecer? A força resultante vai ser a derivada de mv pt. Só que a massa é constante, então vai ser m dv dt. Quem é dv dt? Massa vezes aceleração, tá? Beleza? Então tá aí. Isso aqui é a forma mais tranquila, né? Ela é muito útil quando a gente vai falar de bloquinho. Por quê? Porque o bloquinho é um objeto de massa constante, tá bom? Tranquilo até aí? Então ele está falando aí, essa é a maneira como Newton fala a segunda lei dele. Terceira lei, a uma ação corresponde sempre uma reação, contrária e igual, ou seja, as ações de dois corpos entre si são sempre iguais e vão em direções contrárias. Olha que legal. Primeira coisa legal de notar, Newton cagou para direção e sentido, né? Isso aí não é da época dele. Ele não consegue diferenciar a direção do sentido. Então, isso aí é uma mudança moderna, né, que a gente faz. Então, como é que eu gosto de representar isso? Dado um objeto A e um objeto B, o objeto A faz uma força no objeto B, ou seja, há uma ação sobre ele, força de A em B, tá? E sempre que tem uma reação, sempre que tem uma ação, eu vou ter uma reação. Contrária e igual. Ficou esquisita, né, essa grafia, mas é essa linguagem mais antiga, tá? Contrária e igual. Então, a força que B faz em A, ela tem o mesmo módulo, mas estão em direções contrárias, no caso, na linguagem mais moderna, estão em sentidos opostos, ok? E, vetorialmente, FAB é igual a menos FBA. Tá? Beleza? Então, vetorialmente, é isso que a gente diz da terceira lei de Newton. E aí ele está mostrando uma outra coisa muito legal, né? Ninguém atua sozinho. Não tem força em corpo isolado. Força é uma relação entre objetos. E sempre que A atua em B, automaticamente B atua em A. Então não existe ação e reação apenas. O que existe, na verdade, é uma interação entre esses objetos, tá? Aqui vamos para polêmica, né? Não estou aqui para economizar. Posso fazer assim, ó, FAB
mais FBA é igual a 0. Eu posso somar a ação com a reação? Respondeu? Qual que é a resposta? Depende, né? Depende de como você está olhando. Quer ver que legal? Eu vou apresentar um problema mais batido do que tudo, mas que é sempre um aprendizado. Temos uma carroça e um cavalo. Ok? Temos aí então uma carroça e um cavalo. E eu vou desenhar dois deles. Vou desenhar dois deles. Então temos aqui uma carroça e um cavalo. Ok? Mais uma, né? Então são idênticas aqui, ó. E aí tem aquela pergunta clássica, né? Todos vocês devem conhecer, mas vai que alguém não conhece. Você vem enrolar a pessoa com aquela conversa de o cavalo puxa a carroça. Mas pela terceira lei de Newton, se o cavalo puxa a carroça puxa o cavalo. E os dois, um puxa o outro com a mesma força. Então como é que um cavalo tira a carroça do lugar? É a típica fala para te levar para uma ideia de que você te enrolar, né? Dar uma nublada assim no cérebro. Mas vamos desenrolar tudo isso daí. Primeira coisa, vamos analisar o sistema. O cavalo puxa a carroça. Vamos com calma. Para o cavalo puxar a carroça, a primeira coisa que ele tem que fazer é receber uma força do chão, que é uma força de atrito, tá? Então ele tem que receber aqui uma força de atrito. Aí ele vai conseguir puxar a carroça. Vou chamar de F1. É claro que esse cavalo tem um peso, tem uma força normal. A carroça também tem um peso, também tem uma força normal. E aí, como o cavalo puxa a carroça puxa o cavalo. F1, F2, tá? E existe aqui um atrito da carroça com o chão. Beleza? E, claro que aqui no outro sistema são as mesmas forças, né? Então, vou ter aqui FAT1, peso e tal. F2, F1. Peso normal e FAT2. Tá, agora vamos analisar com calma, porque aqui todo mundo é cientista, né? Você não vai ficar afobado com essa história de cavalo puxa carroça, carroça puxa cavalo, então não sai do lugar. Calma, com calma. Beleza, por que você fez 2, Cícero? Porque eu vou analisar de maneira diferente. Eu vou olhar para o de cima, assim, ó. Não, não é isso não, é aqui, ó. Pronto. Vou olhar para o de cima, aqui, ó. Vou olhar corpo a corpo, tá? Então, eu vou analisar, vou chamar esse corpo aqui de A e esse corpo aqui eu vou chamar de B. Tá bom? Como é que vão ser as forças em A? Peso e normal se equilibram. Qual é a condição para existir uma força resultante e para tirar a carroça do repouso? F1. Deixa eu apagar aqui que eu pus um vetor que eu não devia ter colocado. F1 tem que ser maior do que FAT2, certo? E qual é a condição para o cavalo sair do lugar? FAT1 tem que ser maior do que F2. Só que a terceira lei de Newton, pela terceira lei de Newton, F1 é igual a F2, né? Estou falando só do módulo, tá bom? O que implica que FAT1 tem que ser maior do que FAT2. Esse é o tchan, o cavalo sair do lugar e puxar a carroça. Tá? FAT1, FAT2, por isso que o cavalo não tem roda e a carroça tem, né? Para diminuir o atrito da carroça com o chão, tá bom? Se não tivesse roda, o cavalo não ia aguentar puxar a carroça, porque o atrito, o FAT2 ia ser muito grande. Beleza? Agora vamos para o de baixo. Cícero, o que você vai fazer no de baixo? Eu vou considerar que todo o sistema é uma coisa só. Tá? Então, os dois pesos cortam ao mesmo tempo com as duas normais.
que a força resultante do sistema, eu vou fazer de verde agora, ó, verde, para diferenciar. Então, a força resultante do sistema vai ser Φ1 menos F2 mais F1 menos Φ2, certo? Porém, F1 e F2, ó, né? Estou somando vetorialmente, por isso que é uma subtração de módulos. Eles se equilibram, se cancelam pela terceira lei de Newton. Então, a força resultante vai ser Φ1 menos Φ2. Para o sistema sair do repouso, isso aqui tem que ser maior que zero, o que implica que Φ1 é maior do que Φ2. Certo? Epa, peraí que você deve estar atrás da minha cara. Ah, agora sim, ó. Agora você enxergou. Beleza? Que é a mesma conclusão, né? Olha aqui, mesma conclusão, como deveria ser, né? A maneira como eu analiso o sistema não deveria mudar o fato, né? Então, olha que legal. Eu posso somar ação com reação? Posso. Se eu fizer com o devido cuidado, com a devida sabedoria, eu posso somar ação com reação. É o que está sendo feito ali, ó. Onde eu circulei em vermelho, tá bom? Só que você tem que lembrar que você está fazendo isso para um sistema. Aí esse par de forças vai ser uma força interna ao sistema, que não vai gerar nenhum tipo de força resultante, né, no conjunto. Tá bom? Isso aí, inclusive, já é um adianto, né, lá para as aulas do futuro, mas é essa a ideia, que é uma força interna, um par de forças internas aqui, ó, tá bom? E esse par de forças internas não vai alterar o sistema. Então, dá para somar ação com reação? Dá, mas você tem que fazer com o devido cuidado. Se você estiver analisando corpo a corpo, não pode. Você não vai ter nem a chance de fazer isso, porque a ação vai estar num corpo, a reação vai estar no outro. Agora, se você estiver analisando o sistema todo, aí você consegue, porque o par ação e reação está dentro do sistema. Beleza? Sacou a diferença aí? Então, vamos analisar sempre com bastante cuidado, tá? Tranquilo com essas forças aí, com todas essas definições? Então, aqui eu tinha que comentar uma coisinha, acabou passando batido. Quais são os sistemas em que a massa não é constante? Aí você tem que ter o devido cuidado, tá? O sistema mais significativo são os sistemas que ejetam massa. Então, o caso mais famoso de todos é o foguete, em que ele perde, sei lá, 95% da massa dele, porque isso é combustível e tanque que é jogado fora, né, com o passar do tempo. Então, o foguete não é um sistema de massa constante. Se você parar para pensar a rigor, pouquíssimos corpos têm massa constante, né? Você não tem massa constante, você está andando, respirando, transpirando, mas essa variação de massa aí, geralmente a gente despreza, tá bom? Então, para nós, na maioria das vezes, vai ser um sistema de massa constante. Um caso legal também é o da mangueira, né? A mangueira joga água para um lado e vai para o outro, né? Aquilo ali também tem a ver com essa mudança, essa injeção de massa, tá bom? Então, pessoal, nessa aula de leis de Newton, é isso, tá bom? Então, vou dar um panoramazinho aqui da aula para vocês, ó. Cavalo é carroça, né? As leis de acordo com o próprio Newton, as definições do Newton, né? O escolhe e tal, e todas as questões filosóficas aí que o Newton nos impõe, tá bom? Então, valeu e até daqui a pouco na próxima aula.